que é a verdadeira caridade? Na lição de hoje, Jesus ele vai falar sobre essa ideia de dar a paz aos necessitados, àqueles que sentem dor, àqueles que estão em sofrimento, àqueles que estão se vendo de alguma forma limitados, né? Ele está falando dar a paz a essas pessoas. Mas será que ele está falando dessa caridade do mundo, né? Como se realmente tivesse alguém sofrendo lá e aí eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa que está sofrendo. Essa é a ideia que a gente tem aqui no mundo, né? No mundo a gente tem essa ideia de eu vou ser caridoso para o outro, então eu vou dar para ele alguma coisa que ele não tem, né? Tanto fisicamente aqui, né? Na forma eu vou, sei lá, dar cestas básicas para as pessoas, ou eu vou dar uma palavra de ajuda, né? Eu vou ali, vou ser caridoso nesse sentido de, né, de conversar, enfim, não importa a forma que isso se apresente aqui, toda caridade ela vem desse lugar de que eu tô dando alguma coisa pro outro e vendo ele num lugar em que ele não tem, que ele tá em falta, que ele é fraco, né, que ele é menos. Sempre tem uma diferença, né, por mais que aqui pareça muito que a gente tá fazendo algo de bom, quando eu penso assim, eu sou uma pessoa muito caridosa, né, eu vou lá e eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mesmo assim, se ainda assim eu estiver vendo alguém lá que é inferior, que é menos, que é fraco, que é impotente, que tá sofrendo de alguma forma, automaticamente eu tô confirmando aqui que eu sou uma individualidade, que eu sou alguém separado, que tem uma vida existindo fora de Deus, né? Porque tem eu aqui para ajudar, tem o outro lá para ser ajudado, tem eu aqui para ser superior e alguém para ser inferior a mim. Então, o tempo todo, a consciência ela tá validando uma ideia de dois, de ter duas coisas, e não a existência em si ali, né? Só o existir que está sendo lembrado na consciência e olhando para aquela imagem e não vendo nenhum tipo de sofrimento lá. Então, essa caridade no mundo, na verdade, ela é só um véu para esconder crenças ainda, né? Não que aqui a experiência, ela, né, na percepção, a gente vai sentir momentos em que eu vou ajudar, porque pode ser importante para aquela outra consciência lá naquele momento, dependendo do que ela tá te trazendo ali. É importante que tu dê uma ajuda, não importa se é física ou se é uma palavra ali. Naquele momento pode ser importante para ela mudar, de repente, a forma que ela tá pensando ali, né? Ela tá se colocando num lugar de fraqueza, às vezes tu vai lá e faz alguma coisa e essa pessoa sai daquele lugar, né? Ela muda a mentalidade a partir de algum auxílio na forma também. Mas o que importa sempre é da onde a gente está olhando para essa pessoa, né? Se eu tô vendo uma pessoa lá que existe para estar sofrendo, eu tô vendo o sofrimento como se fosse real. Então, eu não estou enfatizando isso na forma, nas pessoas. Eu estou enfatizando isso para a consciência. Eu estou dizendo que o sofrimento é possível. Então, se o sofrimento e a dor são possíveis, então onde está Deus, né? Deus, pensa Deus sendo algo perfeito, imutável, completo. E eu estou afirmando que eu estou vendo uma coisa aqui que está sofrendo, que está passando dor. E eu agora posso ser o salvador dessa pessoa. Então, olha como eu sou aqui importante, que é isso que o ego, que é esse senso de indivíduo, tá fazendo o tempo todo, né? É um grau de importância que a gente fica se colocando aqui para dizer que a gente existe dentro disso aqui, né? Porque é a única forma de trazer aqui o existir, para imaginar que está acontecendo dentro dessa imagem aqui, é trazer o tempo todo um grau de importância, um grau de eu sou alguma coisa aqui, nem que seja para dizer que eu sou um capenga, né? Nem que seja para dizer que eu sou sofredor, aí eu sou o oposto disso, né? Eu sou muito sofredor, então, nossa, tenham pena de mim, tenham dó de mim. Então, ainda assim, eu quero me engrandecer de alguma forma só para trazer a certeza de estar existindo aqui, pelo medo que a consciência ela tá acreditando que ela precisa manter a própria existência por pensar que tá fora e acredita que se não for dessa maneira ela vai desaparecer, ela vai sumir. Então ela precisa continuar aparecendo que existe através dessas relações. Então Jesus nessa lição ele traz e além disso, né? E antes de trazer a lição, eu queria trazer um texto aqui que Jesus fala sobre essa caridade. Ele diz assim, ó: a caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse
muito além de suas realizações factuais no tempo. Como seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo ou não teria nenhuma necessidade de caridade. A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Essas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo. Eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. Então ele fala, ó, qual é a maneira que a gente precisa olhar para o outro que está se vendo em qualquer forma de limitação. Não importa o tipo de coisa que aquela imagem está manifestando, eu preciso me posicionar em primeiro lugar, né, na minha postura mental aqui, de não vê-la nesse lugar. Porque se eu enfatizar qualquer coisa, o que parece ser externo, né, a essa imagem aqui, eu estou enfatizando sobre mim mesmo, porque não tem o mim mesmo eu aqui, Júlia, e o outro lá, fulano de tal. Tem uma única consciência. Então, se eu sou o que tá aqui, ó, na verdade eu sou o que tá antes dessa consciência, mas a gente está ensinando essa consciência que ela simplesmente ela não tá fora de Deus. Automaticamente a gente está ensinando que não tem consciência de separação, não tem partes separadas, não tem fragmentos de consciência. Então, em última instância, é isso que está sendo ensinado. Então, se eu vejo aqui que eu existo nessa imagem e penso coisas em relação a outra, vejo a fraqueza do lado de fora, eu estou ensinando para essa única consciência que ela ainda é a existência, que a existência não é Deus. Então ele traz aqui, ó, a caridade, ela transcende as realizações do tempo. Por quê? Porque todas as consciências vão se reconhecer a imagem e semelhança de Deus. Só que algumas não vão se colocar disponíveis nesse momento para aceitar que isso já é assim. Então, mesmo que essa consciência não aceite nesse instante, eu posso aceitar por elas, porque é uma única aceitação por todos, que foi o que Jesus fez. Então, eu aceitando por ela, em algum momento isso vai acontecer, né? Em algum momento essa consciência também vai reconhecer isso. E aí na lição de hoje, é a lição 245, que diz: Pai, a tua paz está comigo, estou a salvo. Aí tem a oração em que é dito assim: Pai, a tua paz me cerca. Aonde quer que eu vá, a tua paz me acompanha. Ela ilumina todos aqueles que encontro. Trago-a aos desolados, aos solitários e aos que têm medo. Dou a tua paz àqueles que sentem dor, que choram perdas ou pensam estar privados de esperança e de felicidade. Manda-os a mim, meu Pai. Deixa-me trazer comigo a tua paz, pois quero salvar o teu filho, conforme é tua vontade, para que eu possa vir a reconhecer o meu ser. E assim vamos em paz. Damos ao mundo todo a mensagem que recebemos. Portanto, vimos para ouvir a voz por Deus que nos fala ao relatarmos o seu verbo. Aquele cujo amor reconhecemos porque compartilhamos o verbo que ele nos deu. Então, quando a gente fala, né, me vem a impressão assim de quando ouve essa palavra ser caridoso, né, ou não ver a limitação, muitas vezes a gente já traz aqui, sei lá, a imagem de um mendigo, né? Quando eu escuto isso, já vem assim, como se eu tivesse que olhar só para essas pessoas que a gente vê na rua, ou, sabe, ver pessoas pedindo. Essas situações são um momento em que eu vou, né, usar a verdadeira caridade. E não é isso, né? É a qualquer instante, aí na tua experiência, aí as pessoas que tu tá convivendo no dia a dia, né? Sei lá, o esposo, a esposa, a filha, o filho, a mãe, o pai, enfim, não importa quem seja no âmbito aqui, a cada instante tem ali a consciência encenando que é uma outra coisa, né? Encenando crenças. Então, a partir de olhar para essa encenação ali, que ela está confirmando, está pensando coisas sobre ela, eu posso lembrar
e não confirmar aquilo ali. E às vezes vai ser de várias maneiras, né? Eu vejo aqui com a Sol, muitas vezes ela entra nesse lugar de se ver ali, né? Se colocar assim como uma vítima, né? Chorando e tal, por coisa e tal. E eu lembro por ela, né? Eu tomo atitudes ali em que eu lembro por ela e não enfatizo aquilo, porque o que era comum aqui antes de fazer, né? Ir de lá, e de acolher, e de, ai, não, que tá tudo bem, que não sei o quê. Mas de um lugar, o que importa é o lugar de onde tu vai fazer isso, não é exatamente o que tu vai fazer na forma, se tu vai abraçar, se tu não vai abraçar, não é sobre o comportamento, mas é a intenção que tu tá indo ali. Se tu tá vendo ali como uma fraqueza e tu tá ajudando e tu tá acolhendo e abraçando e dizendo, nossa, eu tô te salvando aqui de uma coisa que tu é muito fraco. Então, não importa, não é enfatizado aqui o comportamento, mas é pra gente sempre olhar a nossa intenção. Por trás de cada ação que a gente vai fazer diante dos outros tem uma intenção ali, tem algo que eu já tô aqui e o fazer é só uma consequência disso. E muitas vezes a gente até faz, aqui no comportamento a gente atua às vezes de uma forma, mas a nossa intenção era outra. Então, a importância da gente questionar qual é a minha intenção aqui ao dizer isso que eu quero dizer, ao fazer isso que eu quero fazer, o que está por trás disso. Ali está a forma como eu estou me vendo primeiramente, porque antes de querer esse ajudar, não existe ajudar o outro, eu estou sempre ensinando para mim. Então, eu só estou ali lembrando aquela consciência, mas é porque eu estou ensinando para mim. Então, em primeiro lugar, eu questiono qual é a minha intenção aqui. É lembrar a todos de uma única existência, ou é trazer melhorias para a forma, ou é me sentir bom, me sentir melhor do que o outro, porque o outro tá lá todo errado e eu tô na paz de Deus. Então, isso são coisas que a gente pode observar no nosso dia a dia, que voltam e acontecem, mas que a gente se posicione diante disso e olhe para a verdadeira existência, né, a verdadeira caridade, e não essa caridade do mundo e essa barganha de crenças aqui. Então é isso, esse é o convite desse vídeo, a gente se vê no próximo. Um beijo a todos e tchau!